A porta do quarto abriu-se derrompante e o grito da minha mãe encheu o ar como um trovão. Sofia Rodrigues, em nome de Deus, o que estás a fazer com essa rapariga? Os meus lábios ainda sentiam o calor dos de Inês, o coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Naquele instante, soube que o segredo que guardara durante 2 anos acabara de explodir no meio da nossa família católica de Braga, e nada, absolutamente nada, voltaria a ser como antes. O pai apareceu logo atrás, o rosto vermelho de fúria contida, o crucifixo que trazia sempre ao pescoço balançando como uma acusação silenciosa. Inês levantou-se da cama, as mãos trêmulas a arrumar a blusa, os olhos baixos cheios de vergonha e medo. Senhor António, por favor, deixe-me explicar, murmurou ela, mas a voz saiu fraca, quase inaudível. A mãe, Teresa, caiu de joelhos ao lado da cama, as lágrimas escorrendo pelo rosto marcado pelas noites de oração. Filha, isto é pecado mortal, estás a condenar a tua alma eterna. Como pudeste esconder-nos isto? Nós que te educamos na fé, que te levamos à missa todos os domingos desde que eras bebé. Eu não conseguia falar. As palavras prendiam-se na garganta como espinhos. Amava a Inês com uma força que não conseguia explicar, um amor que me fazia sentir viva pela primeira vez, mas também amava os meus pais, o meu irmão mais novo que agora olhava para mim como se eu fosse uma estranha. O pai não gritou. Isso era o pior. Falou baixo, controlado, como fazia quando discutia negócios na empresa de construção. Vamos chamar o Padre Miguel. Ele saberá o que fazer. Isto não pode continuar, Sofia. Não na nossa casa, não na nossa família. A honra, a fé, tudo está em jogo. Passei a noite acordada, encolhida na cama, ouvindo os sussurros no corredor. A mãe rezava o terço em voz alta, o pai ao telefone com o padre. No dia seguinte, o padre Miguel chegou de batina preta, o rosto sereno mas firme. Sentou-se na sala de estar, o cheiro a incenso que trazia consigo misturando-se com um café fresco. Sofia, filha, Deus ama-te. Mas o demónio tenta-nos de muitas formas. Esta atração não é natural, é uma cruz que deves carregar com oração e orientação. Conheço um lugar, o Retiro Espiritual Val da Graça, perto de Guimarães. Lá ajudam jovens como tu a reencontrar o caminho. Os teus pais já falaram comigo. É a melhor solução. Eu olhei para ele, depois para os pais. A mãe chorava baixinho, o pai tinha os punhos cerrados. Pai, mãe, eu não escolhi isto. Eu amo a Inês. É real, é puro. Por que é que tem de ser errado? A voz tremia. O padre sorriu com compaixão. O amor verdadeiro vem de Deus, Sofia. O que sentes agora é confusão. A terapia vai ajudar-te a ver claro. Muitos saem de lá transformados, felizes, casados, com famílias. Não queres isso para ti? As horas seguintes foram um turbilhão de lágrimas, argumentos, promessas. Eu implorei, disse que ia embora de casa, que arranjava emprego sozinha. Mas o pai foi irredutível. Enquanto fores minha filha, vives sob as minhas regras. Vais para o centro amanhã. É para o teu bem. Inês mandou mensagem, amo-te. Aguenta. Vamos encontrar forma. Mas o telefone foi-me tirado. Na manhã seguinte, o carro do pai parou à porta do Retiro, um edifício antigo de pedra cinzenta rodeado de pinheiros, o ar frio do Minho cortando a pele. Uma freira idosa recebeu-nos à entrada, o sorriso bondoso mas os olhos avaliadores. Bem-vinda, Sofia. Aqui vais encontrar paz. O pai abraçou-me com força, a voz rouca. Faz o que te pedem, filha. Volta para nós como eras. A mãe beijou-me a testa, o crucifixo pressionando a minha pele. Quando o carro se afastou, fiquei sozinha no corredor comprido, o cheiro a cera de chão e incenso enchendo os pulmões. O quarto era simples, cama estreita, crucifixo na parede, Bíblia na mesinha. Sentei-me, as mãos a tremer. O que tinha feito para merecer isto? Amava uma mulher. Era pecado? Ou era eu mesma? A primeira reunião foi à tarde.
O conselheiro, o Sr. Costa, um homem de meia idade com óculos grossos, falou com voz suave. Não estás aqui para ser punida, Sofia. Estás aqui para ser curada. Deus não te rejeita. Só quer que escolhas o caminho certo. Os outros participantes eram 4, 2 rapazes e 2 raparigas, todos com olhares perdidos. Um deles, o João, murmurou durante o intervalo. Eles dizem que é escolha, mas eu sei que nasci assim. Ainda assim, a família. Não aguento perdê-los. Eu não respondi. À noite, deitada na cama, as lágrimas molhavam a almofada. O amor por Inês não era uma doença. Mas o sofrimento dos pais era real. Quem tinha razão? O sono demorou a chegar e, quando veio, foi cheio de sonhos onde eu corria entre uma igreja em chamas e os braços abertos de Inês. O despertador tocou às 6 da manhã o som de sinos de igreja e quando pelo quarto. Levantei-me devagar, o corpo pesado como chumbo. O pequeno almoço era no refeitório comum, pão fresco, queijo, leite quente, mas o silêncio era opressivo. O Sr. Costa esperava-nos na sala de grupo, as cadeiras dispostas em círculo, uma cruz grande na parede. Hoje vamos falar da origem. O que vos levou a este caminho desviado? Começou pelo João. Ele contou a história de bullying na escola, da pressão familiar. Eu ouvia, o peito apertado. Quando chegou a minha vez, as palavras saíram tropegas. Conheci a Inês no trabalho, na livraria em Braga. Ela é professora, lê os mesmos livros que eu. Foi natural, como respirar. Não escolhi. Simplesmente aconteceu. O conselheiro assentiu, mas os olhos eram firmes. A Bíblia é clara, Sofia. Levítico, Romanos. É contra a natureza. Mas Deus oferece redenção através da oração e do arrependimento. Vamos orar juntos. As mãos unidas, as vozes murmurando o Pai Nosso, eu sentia-me dividida. Parte de mim queria acreditar que podia mudar, para agradar aos pais, para ter paz. Outra parte gritava que o meu amor era belo, santo mesmo. Depois da sessão, tentei ligar à Inês do telefone público no corredor. A voz dela, quando atendeu, foi como um bálsamo. Sofia, meu amor, como estás? Vou buscar-te, prometo. Mas a ligação foi cortada por uma freira que passava. As chamadas são monitorizadas, filha. É para o teu bem. A tarde trouxe uma sessão individual. O Sr. Costa abriu a Bíblia. Olha para o Gênesis. Homem e mulher. O plano de Deus é claro. O que sentes pela Inês é uma tentação, não amor verdadeiro. Argumentei, a voz ganhando força. Mas Jesus falou de amor, de não julgar. Por que é que o meu amor por ela é diferente do amor dos meus pais? Ele sorriu com paciência. Porque o amor romântico entre iguais não gera vida, não segue o mandamento. Mas nós não te julgamos. Queremos ajudar-te a ser livre. As palavras dele faziam sentido numa lógica que eu reconhecia da catequese, mas o coração rebelava-se. À noite, no quarto, escrevi num papel escondido, não sou doente. Sou eu. O terceiro dia trouxe visita dos pais. A mãe trouxe bolos caseiros, o pai um terço novo. A freira disse que estás a progredir, filha. Estamos orgulhosos. Os olhos da mãe brilhavam de esperança. Eu não quis magoá-los. Sorri, abracei-os, mas por dentro sentia-me afogar. Quando partiram, o vazio foi maior. Comecei a questionar tudo. E se eles tivessem razão? E se o meu amor fosse uma ilusão do demónio? Mas então lembrava o sorriso da Inês, o toque suave, e sabia que não. O grupo à noite foi mais intenso. Uma rapariga, a Clara, chorou contando como tinha sido expulsa de casa. Eu tentei mudar. Rezei tanto. Mas o coração não obedece. O Sr. Costa consolou-a, Deus vê o teu esforço. Continua. Eu gravei mentalmente cada palavra.
Talvez um dia precisasse de provas. O sono veio tarde, cheio de imagens da família feliz na missa de domingo e de Inês à espera na estação de comboios. O conflito crescia dentro de mim como uma tempestade. A rotina do centro tornava-se familiar, mas não menos sufocante. Acordar, oração, pequeno almoço, sessão de grupo, almoço, reflexão individual, jantar, oração da noite. No quarto dia, o Sr. Costa anunciou exercícios de visualização. Imaginem a vida que Deus quer para vocês: casamento, filhos, uma família abençoada. Eu fechei os olhos, mas vi apenas o rosto da Inês, o riso dela e quando nas ruas de Braga. Depois, a raiva subiu. E se Deus me fez assim? E se o pecado não for isto, mas negar quem sou? A sala ficou em silêncio. O conselheiro suspirou. É o orgulho a falar, Sofia. O demónio usa o orgulho. Mas o João apoiou-me baixinho depois. Tens razão. Eles não entendem. Comecei a gravar em segredo. O telefone antigo no corredor tinha um gravador de voz que ninguém vigiava de perto. Durante a sessão de oração coletiva, liguei-o no bolso. As palavras do conselheiro foram captadas. Rejeitem esses sentimentos. São impuros. Deus vai removê-los se vocês se entregarem. À noite, ouvi a gravação no quarto, o coração acelerado. Era prova de pressão, não de cura. A visita da família seguinte foi tensa. O pai perguntou diretamente. Já sentes mudança, filha? Eu menti. Estou a tentar, pai. A mãe abraçou-me, sussurrando, Deus está a trabalhar em ti. Mas eu via o sofrimento nos olhos deles, o amor genuíno misturado com medo. Isso doía mais que tudo. Liguei à Inês de novo, escondida no jardim. Eles dizem que eu posso mudar. Mas eu não quero mudar, Inês. Quero-te a ti. A voz dela quebrou. Espera por mim. Vamos lutar juntas. O conflito interno atingiu o pico numa sessão privada. Sofia, a tua família sofre por tua causa. Não queres libertá-los desta dor? As lágrimas caíram. Quero, mas não à custa de me destruir. O conselheiro pousou a mão no meu ombro. A cruz é pesada, mas leva à ressurreição. Saí dali abalada. No grupo, debates acesos. Uma rapariga defendia a terapia como salvação. Eu já sinto menos atração. É milagre. Eu contra-argumentei. Ou é medo de perder tudo? As noites eram longas, o sono interrompido por dúvidas. Gravei mais uma sessão onde o conselheiro sugeria jejum de pensamentos impuros. A tensão aumentava. O centro parecia uma prisão dourada, onde o bem e o mal se misturavam. A quinta semana trouxe a visita dos pais com o padre Miguel. O ar na sala de reuniões estava carregado. O padre falou de redenção coletiva. A Sofia está a lutar, mas precisa do vosso apoio firme. O pai assentiu, a mãe chorou de alívio ao ouvir que eu participava nas orações. Mas quando fiquei sozinha com eles, explodi. Vocês não veem que isto me está a matar por dentro? Eu amo a Inês como vocês se amam um ao outro. O pai endureceu. Isso não é amor, é rebelião. Estamos a salvar-te do inferno. A mãe, dividida, segurou as minhas mãos. Filha, eu também sofro. Mas a igreja sabe. Confia. A discussão subiu de tom, vozes altas e quando. O irmão, que veio também, ficou em silêncio, mas os olhos mostravam compaixão. Depois, sozinha, gravei a conversa com o conselheiro onde ele dizia: se não mudares, a família pode sofrer consequências sociais. A aldeia fala. Era manipulação clara. A noite trouxe um colapso. Chorei até não poder mais, questionando tudo: Deus, família, eu mesma. O amor pela Inês era a única âncora.
Gravei mais, incluindo momento em que o conselheiro sugeria orações de exorcismo suave. O clímax interno chegava. Decidi que não podia continuar assim. O amor não podia ser curado porque não era doença. Mas a dor que causava aos pais era real. Quem pagava o preço maior? A tensão no grupo aumentava, discussões acaloradas sobre livre-arbítrio versus doutrina. Eu sentia-me mais forte, mas mais só. Na sexta semana, o escândalo começou. Enviei anonimamente as gravações para um jornal local e para uma associação de direitos. O artigo saiu 2 dias depois, abusos em centro religioso de cura em Minho revelados por gravações. O centro entrou em pânico. O Sr. Costa chamou-nos a todos. Há forças externas a atacar a obra de Deus. Mas eu sabia. A polícia chegou e investigações começaram. Os pais vieram de urgência, o rosto do pai uma máscara de traição. Foste tu, Sofia? Não neguei. Sim. Não podia deixar que continuassem a destruir vidas em nome de Deus. A mãe chorou. Traíste-nos. O centro foi encerrado temporariamente, depois permanentemente por ordem judicial. As notícias nacionais falaram de práticas coercivas. Eu saí livre, mas o preço era alto. A família cortou relações. Inês esperava-me à porta, o abraço quente como nunca. Mas a alegria era agridoce. Tinha perdido parte de mim, a ilusão de uma família unida na fé. O despertar não foi vitória, mas aceitação da perda. Meses depois, morava com Inês num pequeno apartamento em Porto, o Douro brilhando lá fora. Trabalhava na livraria e ia à missa sozinha às vezes, rezando por paz. Os pais não atendiam as chamadas. O irmão mandava mensagens esporádicas, dizendo que a mãe rezava por mim todas as noites. O centro fechado foi notícia, outros lugares semelhantes investigados. Eu refletia muito. As decisões certas tinham causado dor profunda. A família acreditava sinceramente que salvava minha alma. Eu acreditava que salvava minha vida. Nenhum lado era vilão. Aceitei a responsabilidade, escolhi a verdade, mas paguei com o afastamento. A felicidade com Inês era real, mas vinha com cicatrizes. No fim de um dia tranquilo, olhando o rio, perguntei-me, será que proteger a própria identidade justifica a dor infligida à família que nos deu tudo, ou o amor verdadeiro exige sacrifício total de quem somos? O que achas, leitor? A verdade liberta ou apenas muda o tipo de prisão? Palavras 975